Cara, a língua deles vai soar como língua tipo de ET, assim mesmo. Um negócio... Já viu alguém falando... Não, você já viu alguém falando húngaro? A primeira vez que eu vi alguém falando húngaro, eu me assustei. Eu falei, não, esses caras estão, tipo... Eles estão de brincadeira, eles estão inventando um idioma ali entre eles, falando qualquer coisa, tipo criança, sabe? Eles estão inventando uma língua, né? Não é possível. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente está recebendo um viajante aí que viaja com intensidade. Que chique. E ele tem sobrenome italiano, a Manu tava mostrando pra mim que não tem como negar que o sobrenome dele é italiano, né? Eu quero entender direito essa história aí, porque o cara economista, largou tudo, jogou pro alto, colocou uns dread na cabeça e saiu viajando. Tomou a vida. Um dread. Olha lá, ele já se entregou. Seja bem-vindo, Rafael. E aí, pessoal, obrigado pelo convite aí, primeiramente. Prazer estar aqui no podcast de vocês. E tô à disposição aí. Boa. Então partiu? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. ViajaCast. Rafael, conta aí pra gente o que aconteceu, como que, bem resumidamente, né? Porque senão a gente só fala disso. Só pra dar uma introdução pra galera que não conhece você, como que você largou tudo e foi viajar? Era um projeto que eu já tinha, assim, há um tempo, né? Mas acho que meio que igual todo mundo, assim, quando decide fazer isso, você fica postergando muito tempo, né? Eu trabalhava no mercado financeiro e eu não tinha muita ideia, assim, do quanto custava fazer uma viagem pelo mundo, né? Como que ia ser, aquelas dúvidas que acho que todo mundo tem, né? O que você vai fazer depois e tal. Então eu tinha na cabeça que eu tinha que juntar uma boa grana e viajar o mundo para depois ficar tranquilo também de dinheiro, né? Aposentar e tal. Então eu fiquei muito tempo postergando essa decisão, né? Tipo, alguns anos, né? 3, 4 anos e tal. Aí eu falava assim, não, eu vou viajar daqui 2, 3 anos porque eu vou ter juntado tanto de dinheiro e aí eu vou ter tanto de renda vinda de investimento, etc. E consigo viajar gastando tanto, tal. Você fica fazendo aqueles cálculos na cabeça, né? Sim. Aí chega o final do ano, que o mercado financeiro tem aqueles bônus que eles pagam, né? Eles pagam geralmente em fevereiro, março, referente ao ano passado, né? Aí eu tava lá naquela expectativa, não, porque agora eu vou pegar aquele dinheiro do bônus, etc, vou sair pra viajar. Aí, pá! Crise política no Brasil. Algo que não tem nada a ver comigo, entendeu? Aí você esperava ganhar tanto, ganha 1/3 desse tanto. Nossa. Aí você, pô, vou ter que ficar mais um ano aqui, não sei o que, juntar grana, papá. E nisso, os custos morar em São Paulo, né? Apartamento, sozinho, carro, balada, não sei o que e tal. Os custos nas alturas do seu custo de vida e tal, né? E você sempre correndo atrás daquelas metas, né? Não, vou guardar tanto e tal, e mantendo aquele custo de vida. Até que chegou, tipo, no último ano, antes de eu largar tudo, eu falei, peraí, cara, assim, eu tô fazendo a meta baseado numa variável que eu não controlo, que é quanto vão me pagar nesse bônus aí. Sim. Sendo que as variáveis que eu controlo, eu tô deixando rolar solto, tá ligado? Tô gastando, tô morando sozinho, tô não sei o que lá. Então. Aí eu mudei minha cabeça, eu falei, eu vou cortar os meus custos, eu vou viver muito mais barato, porque só com o dinheiro fixo que eu ganho eu vou conseguir guardar dinheiro e que se dane quanto vão me pagar o ano que vem, porque eu já vou ter feito essa poupança com esse dinheiro que eu ganho. E aí, ao longo de 2017 e tal, aí eu mudei totalmente, assim, meu padrão de vida aqui no Brasil já
já, sabe? Eu voltei a dividir apartamento, eu já não tinha carro, mas aí eu já nem usava mais carro praticamente, eu usava só bicicleta mesmo, sabe? Eu tinha só uma motinha que eu usava pra ir pro trabalho. Parei de ir em balada, parei de ir em restaurantes. Meu, eu comecei a economizar tudo que dava, sabe? Tudo que dava mesmo. Aí... E aí meio que deu certo. Aí eu fui fazendo o plano ao longo de 2017... E aí, no começo de 18 eu saí e inicialmente eu ia fazer uma trip por 1 ano só, né? Só que as coisas mudam muito durante a viagem, né? Pra caramba. De fato. É uma das coisas que a gente tava até conversando aqui antes, né, Mac? É assim, você começa a querer ficar mais tempo nos lugares quando você vê que você tem a liberdade, que você não tem aquela urgência de voltar pro Brasil e tal, né? E outro ponto é que os cálculos que eu tinha feito antes de sair do Brasil, eu vi que eles eram irreais, entendeu? Eu tava guardando dinheiro, me baseando numa trip gastando $50 por dia. Quem acompanhou minha trip no Instagram e tal, viu que era uma trip que foi muito mais low cost do que isso, entendeu? Sim. Então eu tava gastando, na média, quando eu fecho tudo que eu gastei, com todos os gastos e tal, eu gastei tipo $20 por dia, entendeu? Então simplesmente só com o dinheiro guardado, eu poderia viajar, ao invés de 1 ano, eu poderia viajar quase 3. Sim. E fora isso, durante a trip, eu comecei a fazer voluntariado, coisa que eu não contava de fazer no começo. Eu aprendi meio que ganhar também grana, não ganhar grana, mas ganhar diretamente e também indiretamente, que é fazer umas parcerias com o Instagram, entendeu? Fazer uma publizinha ali, uma publicidadezinha lá, fechar uma parceria para ficar num hostel em troca de fazer um post, alguma coisa. Essas coisas foram me ajudando a ganhar dinheiro. Economizar dinheiro, né? A rentabilizar um pouco e economizar durante a trip, né? Então, fiquei trabalhando um tempinho na Itália e tal. Então, sabe, quando eu fui ver, eu falei assim, tranquilo, eu quase não gastei o dinheiro que eu tinha juntado, gastei muito pouco e eu podia viajar mais tempo, né? E aí foi isso, nesse primeiro ano de viagem eu foquei mais em Ásia. Basicamente, eu comecei a trip pela Rússia e basicamente eu cruzei da Rússia até a Índia só por terra, sabe? Eu gosto muito de cruzar por terra acho que é o jeito mais legal de você ir vendo as fronteiras, ir vendo as mudanças, né? Quando você sai de um país e entra no outro. Tipo assim, quando você tá na fronteira, parece que é tudo a mesma coisa, mas alguém dividiu aquilo ali, né? Sim. Mas aí, quando você vai indo pro interior, você vai vendo que é uma transição bem sutil, assim, né? Nas cidades de interior, ainda tem um pouquinho de influência do país que você tava antes e tal. Aí, até você chegar meio que no centro, aí você já vê que é outra coisa totalmente. Esse processo se repete pro próximo país que você vai, né? Eu acho muito interessante isso. Então, eu fiz grande parte da Ásia, né? Por ter a cidadania italiana e tal. Aliás, viajar com os 2 passaportes foi uma coisa que me abriu muitas portas, sabe? Porque eu não tive dificuldade nenhuma. Sim? Foi por quê? Eu não tive dificuldade nenhuma com visto. Nenhuma, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo. Porque quando você não dava certo com um, você jogava com o outro. Eu vou dar um exemplo. Ontem a gente até comentou isso, né? A gente fez um podcast sobre a Europa lá com o Kainan, né? Então, pra ir pra Rússia, por exemplo, brasileiro não precisa de visto. Mas europeu precisa. Tanto que os europeus, eles pagam o maior pau, assim. Caramba, você não precisa de visto pra Rússia. Nossa, pra mim foi... É tipo assim, pros europeus é igual o brasileiro tirar visto americano. É um saco, entendeu? Sim, é uma merda. Então a gente não precisa, cara. A gente vai lá, tal, não precisa. Aí eu tava na China, falei, eu vou pro Japão, né? Oportunidade da minha vida de ir pro Japão, tal. E aí, de novo, pra brasileiro é meio que chato tirar visto pro Japão, né? Só que com o passaporte italiano você não precisa de visto. Você tira na chegada ali, entendeu? Puta merda. Na chegada você fica 90 dias no Japão. Então, assim, simplificando, eu precisei de visto só pra China. Foi o único visto que eu já tinha agilizado daqui do Brasil antes de começar a viajar, sabe? Então eu fiz esse 1 ano de viagem mais focado em Ásia. Aí depois de 1 ano, aí eu voltei pro Brasil por 1 mês, mais ou menos, né? Que eu tinha o casamento de um amigo aqui, tinha umas coisas pra organizar. Aí quando eu voltei pro Brasil, e assim, viajar pela Ásia e tal, é perrengue, tá ligado? É uma pegada diferente de você viajar pela Europa, né? Que também eu fiz Índia, eu fiz Myanmar, né? Tailândia, Camboja, viajei um tempo de moto por esses países também. Que da hora, você fez a viagem de moto. Já invejei você já, porque eu sou apaixonado por moto. Depois eu vou te mostrar a moto que eu comprei. Eu fiz Camboja e Vietnã de moto, cara, bem da hora. Aí eu voltei pro Brasil depois de 1 ano de trip, já com a intenção de continuar viajando e tal, né? Tinha voltado aqui já com a passagem de saída de novo, né? Aí eu falei, só que agora eu quero
dar uma sossegada, né? Viajei um ano nessa pegada e tal, dei uma cansada, agora eu quero dar uma sossegada, que foi aí que eu decidi ficar um tempo na Itália, né? Que eu fiquei os 3 meses na Itália, né? Aí eu falei assim, depois da Itália, aí eu vou fazer a trip pelo leste europeu, né? Que é o que eu chamava de o verdadeiro leste europeu, né? Tipo, tudo que é pra lá da Polônia, assim, Balcãs, etc. Não leste, a galera chama... Eu, por exemplo, né? Eu já tinha feito uma viagem que eu tinha chamado de leste europeu, né? Que eu fui Áustria, República Tcheca, Hungria... Isso daí não é leste europeu, isso daí... Você tava aqui, ó. Você tava aqui. Isso é um pouquinho fora do mainstream ali, né? Mas não é leste europeu, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma trip mesmo, eu quero fazer... vou fazer toda a ex-Iugoslávia, que eu sou louco por Guerra Fria, né? É o assunto que eu mais gosto, assim, tal, de geopolítica, de história e tal. Aí eu falei, não, então eu vou fazer todos os países da Iugoslávia e depois eu vou continuando até chegar na Ucrânia. E eu não tinha muito objetivo do que eu ia fazer depois, né? Mas aí, um dos meus passatempos preferidos enquanto eu viajava era ficar olhando passagens baratas para qualquer lugar, né? Aí acabei achando uma passagem por $40 da Ucrânia pro Egito. Aí eu falei, demorou, então vou meter a viagem pro Oriente Médio depois que eu acabar essa daqui, né? Porque a minha ideia era ficar nesse leste europeu até ficar muito frio. Então eu falei, no máximo, começo de dezembro eu tenho que vazar, né? Sim. Vai se esfriar mesmo. E aí, começo de dezembro eu fui pro Egito, aí ia ser o contrário. Aí eu falei, agora eu vou ficar no Oriente Médio até ficar quente demais. Até maio, até junho, entendeu? Até não aguentar mais. Era assim que eu planejava a minha trip, entendeu? Eu planejava, não, vai ficar quente demais em tanto, vai ficar frio demais, aí eu ia mudando os lugares. Né? Basicamente por nível de sofrimento, né? Não, porque lá é calor mesmo, tá ligado? Tipo, eu saí de lá em maio, já tava mais de 40 graus, em abril, já tava 40 graus batendo ali, entendeu? Nossa. Seco pra caramba, o nariz parece que vai acordar sangrando, sabe? Só que aí beleza, Egito, aí depois fui pro Sudão, né, continuar cruzando por terra e tal. E aí veio outra coisa que foi um benefício de estar viajando também com o passaporte italiano, que em outubro de 2019 a Arábia Saudita abriu para turismo. Até então não existia turismo na Arábia Saudita. Só existia visto para ir trabalhar, para estudo, essas coisas, né? E aí em outubro de 2019 eles lançaram um programa de visto para turista, só que inicialmente eles abriram só para alguns países, algumas nacionalidades irem sem visto, né? Com visto on arrival, né? Na verdade, né? Não sem visto, mas com visto na chegada. Sim. E a Itália era um deles, né? Aí eu peguei e falei assim, meu irmão, qual a oportunidade que eu vou ter de novo de ir para a Arábia Saudita, né, cara? E realmente, a oportunidade, se você colocar numa janela de tempo, é muito restrita, porque os caras abriram em outubro de 2019 e fecharam em março de 2020 por causa da pandemia, entendeu? É verdade. Foi a oportunidade da vida mesmo. Ninguém foi para a Arábia Saudita, entendeu? Ninguém foi só você. Inclusive, foi na Arábia Saudita que eu fiquei preso por causa da pandemia, né? Eu ia ficar já 1 mês e meio na Arábia Saudita pelo que eu queria fazer. Eu acabei ficando 70 dias, acabei ficando quase 3 meses, entendeu? Porque eles fecharam o espaço... Porque você não conseguia sair de lá? Eles fecharam o espaço aéreo e eu só saí de lá com um voo de repatriação pro Brasil, entendeu? Nossa. Tá, mas o visto que eles tinham te dado era de 90 dias? Como que era o visto? Era, 90 dias. Daí você não chegou a romper também o prazo? E 90 dias e tava tranquilo pra estender também. Eles estavam dando extensão automática, assim, se precisar, sem pagar, sem nada. Sabe? Ok. Até porque não era culpa sua, né? Tipo, Então foi o último lugar que você acabou pisando recentemente, porque você teve que voltar pro Brasil, né? Aí acabou o sonho, né? Não, mas acabou temporariamente, pô. A gente tá aqui na mesma, esperando essa pandemia passar. Porque aí que eu tinha falado pra vocês, aí eu ia ficar ainda mais 1 ano viajando, né? Eu ia ficar mais ou menos até maio, até ficar muito quente pelo Oriente Médio e tal, e aí depois eu ia começar a viajar pela Ásia Central, né, todos os estão ali, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e tal. E aí depois eu ia pra Indonésia, Filipinas, e se ainda tivesse mais energia ia pra Austrália e depois voltar pro Brasil, né? Mas aí, voltei. Voltei um pouco antes. Aí voltei. Escorreu uma lágrima agora. Não, e vocês estão ouvindo que o Rafa fez, assim, várias aventuras, percorreu por vários lugares. E uma das coisas que me impressionou, inclusive, foi quando eu tava ali olhando o Instagram dele, é que ele nomeia
os trechos A de viagem organização, dele. a organização dele. Isso é da hora. Então, assim, tipo, galera, corre lá no Instagram dele pra dar uma olhada, porque, assim, além de tudo, o cara é muito organizado. Ele tem, tipo, os valores que ele gastou em cada trecho, aí tem nome as trips, então eu achei muito interessante. E eu fiquei. Eu dou nome pra tudo. Não né? é? Minha mochila tinha nome, meu celular tinha nome, minhas botas tinha nome, tudo tinha nome. Porque você viaja, você fica muito sozinho, né? Então eu tratava minhas coisas com meus amigos, assim. Né? É o ócio, né? O ócio faz. E aí eu fiquei escolhendo. Falei assim, nossa, eu vou escolher o nome de alguma viagem aqui pra poder saber um pouco pra ele contar um pouco, né, dessa história pra gente. Porque eu acho que dá pra fazer uma temporada, assim, Netflix, assim, né? Da viagem toda, se for gravar tudo. Mas aí a gente até selecionou uma das viagens por interesse próprio, posso dizer. Que é sobre os países balcânicos, né? E são vizinhos aqui nossos. A gente já tinha pensado em ir, porque a gente ouve falar, porque a gente não foi ainda, né? A gente ouve falar que custa Europa muito barata. pouco. Que é muito barato, então a gente tem interesse, sim. E são países que não são tão turísticos. E a gente gosta muito desse lance, tipo, de ir para lugares que não são tão turísticos, que não tem muita gente, sabe? Sei lá, parece… É como se a gente estivesse descobrindo uma coisa que quase ninguém sabe. Então, isso tem bastante, assim, da nossa curiosidade. E como o Rafa fez, a gente vai explorar esse lado aí dessa viagem dele. Isso aí. Rafa, por qual país você começou aí desses países balcânicos? Eu acho que até pra clarear um pouco a ideia de quem tá ouvindo, se você poderia até começando a explicar o que são esses países balcânicos, né? Uhum. A Europa é relativamente pequena, né? Quando você compara com outros continentes, né? E basicamente ela está dividida em penínsulas, né? Então você tem Península Ibérica, que está Portugal e Espanha. Então você tem Península Balcânica, né? Onde estão os países, sei lá, entre os países nórdicos ali. Você tem Península Escandinava, você tem várias e uma delas é a Península Balcânica, né? Que é o quê? É onde está a Grécia. A Grécia é a pontinha dessa Península Balcânica. Lá embaixo, Então todos os países ali que estão naquele pedacinho, tipo, entre o Mar Adriático aqui e o outro é o Mar Negro, né? É o Mar Negro? Acho que é. Sim. Se é o Mar Negro ou Cáspio, agora não lembro. Mas tudo que tá ali é a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, a Sérvia, a Albânia, Macedônia do Norte, importante agora tem que chamar de Macedônia do Norte, né? Pode mais chamar só de Macedônia. Bulgária, Albânia e a Grécia, né? A Grécia, por já ser muito próximo do bloco da União Europeia e tal, a gente acaba nem considerando quando se refere aos Balcãs, né? Os países balcânicos. Então, porque a Grécia acaba sendo um negócio que já está muito mais, muito mais incluído, assim, nesse bloco europeu, tal, bem mais turístico, quando comparado com esses outros, tal, mais caro também, né? Sim. Bem mais conhecido, sim. Então, eu viajei por todos esses países aí, com exceto a Bulgária. Só não fui para a Bulgária desses países dos Balcãs, né? E para a Grécia, né? Então, o resto eu fui em todos. E ali você se locomovia com busão, ou sei lá, por transporte público? Como que era que você fazia para transitar entre esses países? Eu fiz a maior parte do tempo de carona nessa região, porque justamente eu queria já, né? Eu já planejava fazer assim, eu falei, vou fazer o máximo que der, eu vou viajar de carona entre os Balcãs, né? Para ter mais contato com a galera local. Eu também não estava me planejando muito durante a trip, então acabava sendo um pouco difícil de fazer couchsurfing, né? Que é um negócio que eu gosto também de fazer bastante, mas você tem que acabar pedindo com uma certa antecedência para ficar na casa das pessoas, né? Não dá para você chegar no mesmo dia e já achar um anfitrião, né? Sim. Então, quando eu não me programava assim muito bem, eu tentava ir mais de carona para ter contato com essa galera local e aí chegar e ficar assim, aonde aparecesse, assim, né? Mas assim, eu fiz também de transporte público, é bem tranquilo de viajar, tem ônibus entre os lugares e tal. Flixbus, que é um negócio bem famoso aí na Europa, né? Sim. Não cobre muito essa região, tá? É? Flixbus vai chegar no máximo ali até a Croácia. Talvez você ache um Flixbus até… Eu cheguei até Sarajevo, se eu não me engano, de Flixbus. Não. Provavelmente uma cidade grande, você deve ter chegado. Cheguei até Sarajevo, Uma das últimas viagens de Flixbus que eu fiz foi da Eslovênia até Sarajevo. Isso daí ainda rolou. Agora, dali pra baixo, aí você já não consegue mais Flixbus. Você até consegue, tipo, cidades grandes. Tipo, se você for de Belgrado pra Sofia, sabe?
né? Da Sérvia para Bulgária, você consegue também. Mas ali na meiuca mesmo, ali, Bósnia, meio da Sérvia, Montenegro, Kosovo, Albânia e tal, já não consegue mais Flixbus. Mas tem bastante opções de transporte, não é um problema não se locomover entre eles, não. É bem tranquilo e barato. Provavelmente você vai ter os ônibus locais, né? Que o Flixbus é uma rede que pega a Europa inteira, ela é muito famosa e tal, mas entre os locais provavelmente tem, né? E era muito difícil você pegar carona, porque eu já passei por países, por lugares que não são tão simples você pegar carona. Tem outros que são muito fáceis, e ali era... Como que era? Não, era assim, só pra dividir, né? Eu comecei a trip pela Croácia, né? Eu tava na Itália, aí eu tava fazendo uma viagem no sul da Itália com a minha namorada e tal, e aí dali a gente cruzou pra Croácia, né? Porque tem um ferry que faz ali de Bari pra Dubrovnik, sabe? Lá de baixo você saiu, então? Isso. Eu tava em Puglia, né? Tava no sul. Eu fiz uma viagem ali pela costa de Puglia toda, sabe? Todo o salto da bota ali do mapa da Itália, sabe? Aliás, recomendo muito pra vocês, se vocês não fizeram ainda. Que é muito bonita. A gente já foi pra Bari. É muito bonita. É lindíssima. É, demais, né? Aí dali eu fui pra Croácia, e aí na Croácia, primeiro Dubrovnik, aí depois a gente foi subindo assim pra Croácia até chegar em Zagreb, né? Então, dali de Zagreb, aí eu resolvi ir pra Eslovênia, algo que nem tava no meu plano, assim, sabe? Mas aí me indicaram de ir pra Eslovênia e tal. Aí por exemplo, de Zagreb pra Eslovênia, eu fui de Flixbus mesmo, sabe? Tinha normal. Porque a Croácia e a Eslovênia, dos países dos Balcãs, né? De novo, né? Não tô falando nada de Grécia, tá? Nem de Bulgária, que eu não fui, né? Sim. Mas dos países ali da ex-Iugoslávia, eles são os que já estão mais inseridos no bloco europeu, entendeu? Sim. A Croácia e a Eslovênia, eles são parte da União Europeia, a Eslovênia, inclusive, usa o euro, sabe? Então, eles já são os países, assim, que já estão mais europeizados, assim, entendeu? E como território, eles também são bem próximos, né? Ele tá ali entre a Áustria e a Itália, né? Então, é um negócio que já tá meio colado, né? Isso, exatamente, sabe? Então, não é você não vai ver aquela mágica que é a mistura de culturas Europa misturado com cultura turca e uma pitada de União Soviética, sabe? Que é o que você vai ver na Bósnia, na Albânia, sabe? Que é um negócio, na Macedônia, que é um negócio muito legal de ver, sabe? Mas qual que era a pergunta que você tinha feito mesmo, Marco? Eu me perdi. Eu tinha perguntado se você tinha encontrado dificuldade em pegar carona, porque se é nessa região... É isso. Geral. Aí, então, Croácia, Eslovênia e tal, eu nem tava viajando de carona ainda. Croácia eu tava viajando com a minha namorada e tal, e aí Eslovênia é um país bem pequeno que é muito tranquilo de ônibus, tipo, em 2 horas você cruza o país, sabe? É bem tranquilo mesmo. Aí da Eslovênia eu fui direto pra Sarajevo também de Flixbus, né? Aí quando eu cheguei em Sarajevo, só que eu cheguei e eu ia só de passagem pela Bósnia, porque meu objetivo era chegar logo na Albânia, enquanto o tempo ainda tava bom, porque a Albânia tem bastante praia, tem bastante coisa, sabe? Então eu queria chegar na Albânia, aí eu já tô falando, aí já tava em setembro, mais ou menos, né? Okay. Então não podia ser muito depois disso, que ia começar a ficar frio na Albânia, né? Aí eu falei assim, então da Bósnia, olha como o pensamento não faz sentido nenhum, né? Você quer chegar logo, só que eu resolvi fazer de carona até chegar à Albânia, tá ligado? Não faz sentido nenhum, né, velho? Sim. É mais fácil pegar um ônibus e ir direto pra Albânia, mas beleza, né? Cabeça de mochileiro. Aí eu fui pra Bósnia e falei, a partir daqui eu vou fazer de carona, né? E aí era tranquilo pra pegar carona, Marcos. Só que eu não era... O país que eu não consegui pegar, que não rolou carona pra mim, foi Macedônia, cara. Na Macedônia não rolou. E eu já tinha visto relatos de outros viajantes falarem, não, todos os países são tranquilos, tive dificuldade em Montenegro. Às vezes tem, né? Sei lá, um negócio meio que de sorte, né? Você foi lá pedindo dinheiro, não conseguiu e tal. Mas na Macedônia eu não consegui, né? Eu fiquei esperando bastante tempo, assim, ninguém parou, aí eu acabei indo lá, negócio de ônibus, peguei o ônibus e viajei só de ônibus lá, sabe? Mas, logicamente, os países que são mais fáceis de pegar carona são os países de... Não sei se é coincidência ou não, né? Eu acho que não é coincidência, mas são os países de maioria muçulmana, sabe? Então, na Bósnia, na Albânia e no Kosovo, nossa, é muito fácil, cara. É muito fácil mesmo. É coisa dos carros pararem e perguntar se você quer carona. Olha só. Entendeu? É o sonho do mochileiro, na Albânia, né? por exemplo, é isso. Na Albânia, por exemplo, é assim. Você tá andando na estrada, muito provavelmente alguém vai parar e perguntar se você precisa de carona, entendeu? Que da hora. E como o Kosovo, a população do Kosovo é de albaneses, né? Então é a mesma coisa também, sabe? Então eu cruzava a fronteira a pé,
pedi uma carona assim muito rápido e alguém que tinha acabado de cruzar a fronteira também já me dava uma carona até a principal cidade, alguma coisa, sabe? Era bem tranquilo mesmo. Cara, que louco, porque você não é o primeiro a falar que na Albânia, tipo, as pessoas são espetaculares, sabe? Tipo, não é o primeiro que fala. Não, a galera mais gente boa da Europa. Mano, galera mais gente boa da Europa, eu afirmo sem, sabe? Sem o menor risco, assim, de estar sendo hipócrita, nada. É a galera mais gente boa da Europa. E eles são. E tem um preconceito enorme aqui na Itália com os albaneses. E Não, você não vê, só né? na Itália, acho que na Europa como um todo rola um preconceito com a Albânia, né? Por ser um país mais pobre, enfim. É porque tem muito albanês mesmo que vai pra Itália, né? Porque… Dois motivos principais, né? Um que é muito próximo, né? Sim. Então, se você… Tem também um ferry que vai daí de Puglia direto pra Tirana também e outras cidades da Albânia, né? E é muito rápido. Sim, é muito perto, né? Muito perto. Só que esses ferries, eles são bem caros, viu? Apesar de ser perto, etc., uma viagem legal que cruza o mar ali, eles são bem caros. Vale muito mais a pena ir, às vezes, de avião low cost ou com o próprio Flixbus, né? Beleza que você tem que acabar subindo a Itália inteira e depois descer ali, né? Os Balcãs, mas eles são caros. É coisa de ser, sei lá, 60, 80 euros, assim, sabe? Então, às vezes é muito mais barato de ônibus e tal. Só pra esse preço, provavelmente você tá falando pra ir a pé, tipo, sem veículo, né? Porque é uma pessoa que vai fazer o cruzar com veículo é mais caro ainda. Né? Sem veículo, Não, o mais barato possível. Vai ser isso. Eu acho que era 60, 80 euros. Por pessoa, né? É caro. É caro, sim. Então é isso. A Albânia é muito perto da Itália e a Itália ocupou a Albânia durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, meio que teve muita introdução, assim, da cultura italiana, muita gente fala italiano lá também, etc, sabe? Então acaba sendo o mesmo que acontece com a Romênia, assim, né? Por ser um idioma, tipo assim, na Albânia eles acabaram aprendendo italiano e tal, então vão pra Itália também, né? E na Romênia, por ser um idioma parecido com o italiano, a galera também vai muito pra Itália, né? Verdade. Então tem esse movimento, assim, de imigração, né? Pra esse país da Europa mais central aí. Eu quero aproveitar que você comentou sobre a Bósnia. Cara, Bósnia é um país que eu escuto muito pouco e eu cheguei a ler que é um dos países que você mais gostou. E aí eu quero saber por que você gostou tanto assim da Bósnia, o que tem na Bósnia? Desses países, né, assim, da tríade dos Balcãs no geral, né, os que eu mais gostei foram Albânia, Bósnia e Romênia, né. Aí Romênia já não é muito Balcãs, não. Tipo assim, se a gente for geograficamente falando, né, a Península Balcânica, ela pega um pedaço da Romênia, entendeu? Mas não a Romênia como um todo, vai. Mas então, igual eu tinha falado pra vocês, eu gosto muito de Guerra Fria, né, desses assuntos de geopolítica e etc, né. E a Bósnia é um negócio, assim, que a gente conhece muito pouco da história da Bósnia e o que aconteceu num passado recente, assim, com a Bósnia, né. Sim. E se você parar pra pensar no quão louco que é, cara, eu não sei quantos anos vocês têm aí, eu tenho 34. A gente tá na mesma, praticamente. Estamos na mesma média. Então, olha que parada mais doida. Você lembra de 92 a 95, esse período? Pô, Brasil, tetra, campeão mundial, Copa do Mundo de 94. Eu lembro tudo, cara. Sim, eu lembro sim. como se fosse hoje, né? Você tá falando de uma guerra que estavam fazendo uma limpeza étnica no meio da Europa, cara. Tava acontecendo isso na Bósnia, entendeu? Então é um negócio assim… Enquanto a gente tava comemorando o tetra. Exatamente. Inclusive tem um museu lá na Bósnia, que é um museu que chama Childhood Museum. Assim, é a história da infância da galera que viveu na Bósnia durante a guerra, entendeu? Uhum. E é muito pesado, cara. É muito pesado, porque não tem como alguém tipo, da nossa geração ir lá e ver isso e ver o que a mesma criança da mesma idade tava passando lá naquela época e, tipo, no meio da Europa, cara. Você não tá falando daqueles conflitos que é, sei lá, na África, que você sabe que a opinião mundial já não tá ligando mesmo, a mídia não vai cobrir, tá acontecendo longe de mim, não tô vendo, etc. E esquece, né? Acontece mesmo e whatever, né? Uhum. Não, você tá falando de um conflito no meio da Europa, cara. É muito doido, né? E recente, né? A gente tá falando uma coisa que é… Muito recente. Muito recente, muito recente. Se eu não me engano, o último conflito que teve aí na região tal, teve alguns dias de guerra civil no Kosovo em 2011, entendeu? Nossa. Então é um negócio muito recente. O Kosovo declarou independência em 2008. Caramba! Ou seja, você tem um país novo na Europa em 2008, entendeu? Antes do Kosovo tinha sido Montenegro em 2006.
Então é muito doido, é muito recente, entendeu? Eu até brinco, né? Assim, se você pegar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, entendeu? E for passando assim, ó, em 98 você tem Iugoslávia, entendeu? De repente, em 2002, etc., você tem mais 4, 5 países. Aí em 2006 você tem, não é mais Sérvia e Montenegro, você tem a Sérvia e você tem Montenegro, entendeu? E é assim, cada hora aparece um país novo naquela região ali, é muito doido, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, Manu, especificamente sobre Bósnia, né? O que eu gostei tanto, a Bósnia e meio que a Albânia ali também, principalmente a Bósnia. A Bósnia, ela era a divisão ali, historicamente, do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e chegando, assim, pela direita, assim, o Império Sérvio, né? Que, em outras palavras, o Império Russo, né? Então, é ali na Bósnia que você tem essa mistureba, assim, de coisa, entendeu? Você tem aquilo ali, tipo, influência europeia, com muita influência turca e com essas coisas soviéticas, assim, tudo junto, sabe? Então é um negócio, é uma diversidade, assim, muito legal, assim, na Bósnia, sabe? Sarajevo é uma cidade incrível, uma cidade que você anda por lá e você vê mesquitas ali de sei lá quantos séculos atrás, do período que os otomanos ocuparam ali, aí você vê coisas mais clássicas ali de quando foi parte do Império Austro-Húngaro e aí coisas mais recentes trazidas pelo período socialista e tal, né? Então, da época da Iugoslávia e tal, né? Então, é incrível, assim, a Bósnia é incrível. Bom, você estava falando que teve todo esse movimento político recente, né? Essas divisões, tudo. Você passando por lá, praticamente em 2019 agora, né? Foi mais ou menos o período que você passou. Você sentiu que existe alguma coisa que atrapalha o turismo nesse sentido? Você se sente inseguro por talvez ter um movimento político, alguma guerra civil? Ou talvez alguma discussão que tá aflorando nesse momento ali? Você sentiu alguma insegurança ou não pra você? Foi praticamente normal essa passagem por ali? Pela Bósnia especificamente ou pela região ali? Pela região, porque a Bósnia tá mais em cima, né? Você tava falando que teve mais recentemente a divisão um pouco mais embaixo ali em Montenegro, Kosovo. Ali você sente que tem, tipo assim, um movimento... Porque tem países que estão ainda sofrendo um movimento político forte. E aí, se você vai turistar ali, você sente isso, né? Você sente, às vezes, até uma insegurança, né? Agora, nessa sua passagem, você acabou sentindo isso ou foi bem tranquilão? Não, é bem tranquilo. Pro turista, assim, é bem tranquilo. Tem alguns pontos que são delicados, do aspecto de fronteira, assim. Às vezes vale a pena você dar uma olhada antes para não fazer um vacilo, sabe? E principalmente em relação ao Kosovo, né? Porque o Kosovo, teoricamente, é parte da Sérvia, né? A Sérvia não reconheceu o Kosovo como país independente, entendeu? Então, dependendo de como você entrar no Kosovo, pode ser que você tenha problema na Sérvia. Entendeu? Vamos supor, se você for direto dos países vizinhos pro Kosovo, da Macedônia, da Albânia, de Montenegro pro Kosovo, e depois você entrar na Sérvia, você pode ter problema porque vão considerar que você cruzou uma fronteira ilegal, entendeu? Com a Sérvia, sabe? Que você não entrou legalmente na Sérvia, porque a Sérvia não reconhece Kosovo, entendeu? Talvez o movimento contrário é melhor, né? Vim da Sérvia pro Kosovo. Pra evitar problema, é melhor você sempre entrar e sair do Kosovo pela Sérvia. Entendeu? Porque o que vai acontecer? Aí a Sérvia vai falar, você tá simplesmente indo para uma região da Sérvia, entendeu? Olha só. Mas agora, se você fizer... O maior problema é isso que eu falei, é você entrar por outro país no Kosovo e depois ir para a Sérvia. A hora que você for sair da Sérvia, os caras reconhecem que você não teve uma entrada oficial e você pode ter problema, entendeu? Mas assim, é só esses pontos, essas burocrazinhas, e às vezes você tem que tomar um cuidado, mas a viagem em si são países bem seguros, pessoas muito hospitaleiras. Eu não me senti inseguro em nenhum momento. Eu acho que assim, ele é um lugar que tem a imagem meio deturpada, assim, porque os filmes mostram muita coisa ruim, né? Acho que tem aqueles filmes lá, o filme do Tarantino, lá, o Albergue, né? Nesses países também do leste europeu e tal. Então, pode ter gente ter essas imagens meio ruins, assim, né? Acho que talvez outros europeus também que não tem... Uma coisa é você ter padrão de violência Brasil, outra coisa é ter padrão de violência Europa, né? Então, europeu chega lá já com mais medo e tal. Pra gente, não, mas é só uma quarta-feira, entendeu? Só mais uma quarta-feira. Não é nem comparado. É interessante você falar isso, Rafa. É interessante você falar isso porque a gente, vivendo aqui, a gente percebe que o medo do europeu é muito diferente do medo nosso, assim, brasileiros. Um brasileiro. Porque
às vezes a gente fala dessa questão de, sei lá, não, porque no Brasil tem roubo. Não, mas aqui também tem. Aí a gente fala, então, mas é que a diferença é que às vezes a gente corre risco de morrer num assalto, né? Não é igual aqui, tipo, você esqueceu a bicicleta 2, 3 dias, depois ela sumiu. Exatamente. Né? Tipo assim, vocês já devem ter tido essa experiência. Vai explicar um sequestro pros caras aí. Os caras não entendem o que é um sequestro, entendeu? Sim. Como assim? O cara te para na rua, te aponta uma arma e te sequestra. Não entende, cara. E assim, não é um tipo de... Não vai acontecer isso com você. Nunca, cara. Nunca. Não vai acontecer isso com você nos balcões, etc. Você não vai ter um assalto à mão armada, entendeu? No máximo vai ter um pickpocket ali, entendeu? Ser distraído e tal. Igual tem em qualquer lugar do mundo, né? Não, isso sim. Isso sim. Mas são coisas que não envolvem diretamente o risco sobre a sua vida, né? Então o europeu, ele tem, às vezes fala, nossa, porque ali é perigoso. Por exemplo, Torino, que é a cidade grande mais perto da gente aqui, falam que rouba muita coisa. Mas o roubar seria ali, você esqueceu um carro, você deixou o carro ali e voltou, ele não tá ali, alguém roubou. Ok, você tem seguro, o carro vai... É furto, né? É furto. Furto. Os caras não têm nem a diferenciação que a gente tem que ter, né? Entre furto e roubo, né, cara? A gente tem um monte de nome, né? É verdade. É muito doido. Mas, assim, no geral, é muito tranquilo, é muito seguro viajar por lá, sabe? Tem uma estrutura boa, tem estradas boas e tal. É bem tranquilo mesmo. Você chegou a fazer voluntariado nessa região? Sim, então, eu me apaixonei por Sarajevo, né? Então, eu resolvi ficar um tempinho também em Sarajevo, meio que morando lá, sabe? Então, eu fiquei 3 semanas trabalhando num hostel lá também, né? Fazendo voluntariado em hostel. E para eu explorar bastante a cidade, pegar, assim, do dia a dia, assim, do cotidiano da cidade, sabe? E eu posso dizer, assim, que Sarajevo é uma das minhas cidades preferidas da Europa hoje, sabe? Que da hora. É muito, muito interessante. Eu falava que Sarajevo é uma pequena Berlim, sabe? Porque ela é... Não sei se vocês já foram para Berlim, mas Berlim tem aquela vibe, assim, mega de diversidade, assim, de cidade mega progressiva, né? Que você vê gente de tudo que é jeito e tal, né? Cidade meio louca, assim, né? E Sarajevo é assim também, sabe? E é muito doido, porque aí você quebra muitos paradigmas, né? Porque você tá falando de um país de maioria muçulmana, entendeu? Exatamente. Eu nem ia pensar sobre isso. E a hora que você anda é muito maneiro, sabe? Então você quebra muito paradigma, né? Porque você quebra aquele discurso da galera falando, porque cara, se me deixar, eu começo a politizar as paradas, né? Você quebra aquele discurso do tipo, não, que o Islã não é condizente com a vida do Ocidente, etc. Mas você tem exemplos aí, entendeu? Então, não sabe? Sim. São coisas que falta as pessoas olharem um pouco, assim, né? Mas é muito legal. A Bósnia e tem uma natureza, não só na Bósnia, mas nessa região como um todo, né? Que eu acho que isso é algo que as pessoas não fazem muita ideia, que é da natureza que você tem nessa região. Você tem uma natureza incrível. Eu acho que é a parte... Se eu não me engano, a Eslovênia, por exemplo, é o país mais verde da Europa que tem, sabe? Porque você tem muita montanha, você tem muitos parques nacionais, sabe? É muito pouco explorado ainda. Então, assim, na Romênia teve um dia que eu tava fazendo uma trilha e eu comecei a ver pegada de urso, assim, na trilha, sabe? Nossa, que louco. Já tava com neve, assim, etc. Aí eu falei, puta que pariu, cara. Melhor eu saber a pegada só, não ver ele. Eu fui dar uma pesquisada, assim, é um dos lugares que mais tem urso ainda na Europa, entendeu, cara? Então, é uma região muito legal, muito boa, assim, por exemplo, dizem que a água da Bósnia é uma das águas mais puras da Europa, sabe? Que é uma água muito boa de se beber, sabe? E realmente você toma direto da torneira e tal, né? Então realmente é uma região muito linda, assim. As montanhas de Montenegro, por exemplo, cara, eu não imaginava que tinha todas essas coisas, essas belezas naturais, essas coisas, sabe? Acho que na Croácia já tá um pouco mais conhecido, mas nesses outros países, né, tem muita coisa pra ver. E a língua ali? Que provavelmente a maior parte, normalmente quando alguém tá viajando, tenta se comunicar em inglês, né? Mas ali, o que você usava? Só o inglês ou você tinha outra coisa que você usava? A mímica. Além da mímica. A língua universal, né? Não, porque vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Sim, muito. A galera já não fala muito inglês, né? Você imagina, então, nos Balcãs. Que, além de tudo, os caras ficaram muito tempo, né, ali alinhados ao bloco soviético e tal. Então, se fosse aprender outra língua, seria russo, né? Não seria inglês, né? Sim, com certeza. Então, realmente, a galera não fala muito inglês. Não fala mesmo. De novo, né? Eslovênia, Croácia,
outra coisa, entendeu? Mas a hora que você tá ali... Sim, turístico tem mais, né? Bósnia, Albânia, etc., os caras realmente não falam. O que eu fiz que ajudou um pouco? Isso no começo da minha trip, eu comecei a aprender um pouquinho de russo. Não tô falando que eu falo russo, mas eu comecei a aprender um pouquinho de russo. Você já se familiarizar com o alfabeto cirílico, por exemplo, sabe? Saber como a pronúncia das letras já ajuda muito. Porque tem muitas palavras que são cognatos, sabe? Que pronuncia igual, mas escreve em outro alfabeto. Tipo, restaurante. Restaurante é restaurante. Só que a hora que você lê ali é o P, que tem som de R, é o não sei o que é outro símbolo e tal. Você não vai ver que tá escrito restaurante ali, entendeu? Café. Café também fala café, só que vai escrever de um jeito tudo diferente. Então, só de você aprender o alfabeto cirílico já ajuda muito. Que na hora que você vai fazer uma pergunta, etc. Mas isso também quer dizer que se você tentar o inglês, ou talvez até a própria língua sua, o português, como a pronúncia não é muito longe, pode ser que até ele consiga entender. Então, se eu falar um restaurante, talvez a pessoa entenda, alguma coisa assim. Exatamente. Mas é esse que é o ponto, né? Você só vai saber que a pronúncia é próxima se você conseguir ler aquele alfabeto, entendeu? Sim. Então, assim, e não é um negócio difícil. Você faz um pouquinho de esforço, você aprende ali, pelo menos a pronúncia das letras, né, tal, e isso ajuda bastante. Se num cardápio, assim, às vezes você tá olhando lá e fala, isso daqui é café, isso daqui é não sei o que, sabe? Meio que umas palavras próximas, assim, né? Sim. Então isso ajudou, mas de fato assim, você não vai passar fome, você não vai ficar perdido, rola uma comunicação de algum jeito, entendeu? Pra mim ainda o maior desafio de comunicação da viagem ainda foi interior da China, nenhum ganhou desse. Então, porque lá não tinha jeito mesmo, lá você não conseguia se comunicar. Velho, interior da China, a galera não fala chinês, não fala mandarim. Então você não tem nem Google Tradutor, você não tem nada, entendeu? Fala o quê? Fala dialeto, que é? Eles falam a língua local, assim, tipo um dialeto? É dialeto. Tem região ali na noroeste da Índia que a galera é o mesmo povo ali do Uzbequistão, Quirguistão e tal, sabe? Eles falam uigur. Nada a ver, cara. O cara nem fala chinês, entendeu? É muito doido. Mas assim, essa região aqui, você até consegue se virar com inglês, nos hostels, nos lugares e tal. Tranquilo, Croácia, Eslovênia e tal, mas vai rolar aquela comunicação, gestos, etc., sorrisos, etc., não vai se entender no final. Assim. Mas, e especificamente sobre o idioma deles, é até engraçado sobre o idioma deles, porque é reflexo de todos esses conflitos e tal, né? Você imagina assim, esses países, eles eram tudo um país só antes, né? Era tudo Iugoslávia, né? Sim. Então os caras têm um idioma que todo mundo se entende ali. É um idioma eslavo, né? Assim, eslavo é próximo do russo e tal, mas não é necessariamente russo, né? Então você pega Bósnia, Croácia, Sérvia e Montenegro, eles falam basicamente a mesma língua, basicamente o mesmo idioma. Só que você não tem um idioma para descrever esse idioma, entendeu? Você não chega e fala, eles falam tal língua. Se você for na Sérvia, ele vai falar que fala sérvio. Se você for na Croácia, vai falar que fala croata. Se você for na Bósnia, vai falar que fala bósnio, entendeu? Só que é tudo parecido, é tudo muito parecido. Só que é a mesma coisa no final das contas. É a mesma coisa, entendeu? Então é estranho falar, qual que é o idioma deles? Porra, eu sei na minha cabeça que é o mesmo idioma e tinha que dar um nome aí, um eslavo ou alguma coisa e tal. Mas não, cada país vai chamar o seu idioma de sérvio, croata, etc. E isso é muito resultado dos conflitos, das coisas, né? É um orgulho, assim, né? De ser. Querer falar, eu falo sérvio, entendeu? Não, não falo sérvio, eu falo croata, entendeu? Eu falo bósnio, né? É a mesma coisa. Tudo né? mesmo. Engraçado. A não ser a Albânia, né? A Albânia já é uma parada totalmente diferente, né? Aliás, a Albânia, de todos esses países que eu tô falando, a Albânia não fazia parte da Iugoslávia, né? Porque a Iugoslávia, o nome já diz, né? Iugoslávia quer dizer eslavos do sul, né? Por isso que é Iugoslávia, né? A Albânia não é etnicamente de eslavos, entendeu? A Albânia é outro povo. É outro povo ainda. O povo ilírio lá e tal. Então, a Albânia, se eu não me engano, a Albânia é tipo a Hungria e a Finlândia, assim, sabe? O idioma deles, ninguém sabe direito de onde veio, não tem relação nenhuma com as árvores ali de latim, de anglo-saxão, sabe? Uma coisa meio perdida, assim, sabe? Meio doida. O que a gente tem de referência de albanês, por exemplo, eu conheço alguns albaneses que falam italiano, e o mais engraçado é que a pronúncia deles em italiano, não sei se na língua deles acontece isso, mas parece uma pessoa muito caipira falando.
Eles falam de um jeito que parece do muito... interior, do interior. sabe? Eles falam italiano, mas parece um caipirão falando, sabe? Talvez a língua deles tenha essa puxada, né? Cara, a língua deles vai soar como língua tipo de ET, assim mesmo. Um negócio... Já viu alguém falando... Não, você já viu alguém falando húngaro? A primeira vez que eu vi alguém falando húngaro, eu me assustei. Eu falei, não, esses caras estão, tipo... Eles estão de brincadeira, eles estão inventando um idioma ali entre eles, falando qualquer coisa, tipo criança, sabe? Eles estão inventando uma língua, né? Não é possível. E demora muito pro seus ouvidos acostumar com isso, né? O albanês é tipo isso também, tá? É um negócio muito estranho, muito estranho. Que doideira. Eu vou aproveitar um negócio que você falou aí durante a gravação sobre a Macedônia, que a gente tem que tomar o cuidado de chamar de Macedônia do Norte. E aí eu queria que você explicasse por que tem que tomar esse cuidado. Porque eles têm uma treta com a Grécia, né? Sobre o nome Macedônia, né? Ah, é? Porque os gregos consideram que Macedônia era ali, era o povo do Alexandre o Grande ali, etc. Sim. E o Alexandre o Grande era grego, entendeu? Então, historicamente, a Macedônia é uma... Não que a Macedônia do Norte hoje, né? Mas os gregos falam Macedônia é uma região da Grécia. Vocês não podem, tipo, usar esse nome, entendeu? Porque vocês estão fazendo uma apropriação histórica e cultural de algo grego, entendeu? E aí, aí tem uma discussão sobre quem era Alexandre o Grande. Se ele era grego ou se ele era macedônio ali, etc, entendeu? Só que a gente leva na brincadeira, mas pros caras é um negócio sério, entendeu? Os caras é um negócio sério porque, tipo assim, todos esses países aí além de ser um negócio de identidade cultural, etc, tal, né? Eu tô dizendo que é sério assim, todos esses países hoje aí dos Balcãs, né, da ex-Iugoslávia e tal, eles pleiteiam virar membros da União Europeia, sabe? Uhum. E a Grécia é um membro da União Europeia e a Grécia já falou, mano, se você trocar essa porra desse nome, você nunca vai ser parte da União Europeia, acabou. Nossa! Porque eles vão votar contra. Né? Então, no limite, não tem muito essa negociação, entendeu? No limite é isso, e tiveram que trocar o nome e pronto. É um negócio recente também. Praticamente cata a bola, fala, não vai ter jogo. É exatamente. Engraçado é que, né, o tipo de discussão que a gente vê, né? Cada país tem sua briga política, né? No caso deles, estão brigando por um nome. Doido. Essa região tem muito disso, muito mesmo. É que nem, por exemplo, a Sérvia, né? A Sérvia, se a gente considerar esse grupo assim, a Sérvia é o país mais desenvolvido ali dessa região, né? Vamos dizer assim, a potência ali dessa região, né? E a Sérvia já estaria, por exemplo, a Romênia já está na União Europeia, né? E a Sérvia ainda não, mas se você comparar, a Sérvia é mais desenvolvida que a Romênia, entendeu? E eles falam, por que a Sérvia ainda não está na União Europeia? Porque, assim, primeiro que a Sérvia foi a que causou tudo ali na região, entendeu? Todo o conflito que teve aí das guerras da Iugoslávia e tal, era a Sérvia querendo dominar a porra toda e tal. Podia falar palavrão no podcast de vocês, cara? Pode, cara, fica tranquilo. Pra caralho. Beleza. E hoje ainda tem o problema com o Kosovo, entendeu? Então é uma forma da União Europeia pressionar a Sérvia para resolver esse problema, entendeu? Tipo, ó, você não vai entrar para a União Europeia enquanto tiver esse problema aí com o Kosovo, entendeu? Então eles usam muito esse tipo de pressão ali também na região, sabe? A título de curiosidade para quem tá ouvindo, se você abrir o mapa do Google Maps e procurar a Sérvia, você vai ver que Kosovo, ele tá anexado com linha tracejada, assim. Então ele tá e não tá dividido, né? Ele tá simplesmente marcado ali. E também a Macedônia tá destacada como Macedônia do Norte também. Então são todos os problemas políticos que cada país tem o seu, né? A gente brinca que a Itália tem os problemas aqui, o Brasil tem os problemas lá, e tem países que estão brigando por nome, né? Então, você vê, cada importância para uma coisa. É, bem complicado. Não, mas você vê que eu vou dar até um outro exemplo que é engraçado, cara. Você vê como essa região, ela é um negócio muito peculiar no mundo, cara. É um negócio, assim, muito particular deles, né? Que nem duas outras brigas que são curiosas, cara. Uma delas é sobre o Tesla. Sabe o Nikola Tesla? Sim, sei. O Nikola Tesla, ele é de família sérvia, mas ele nasceu no território que hoje é a Croácia. Puta merda. Então, tem uma briga se ele é croata ou sérvio, entendeu?
E você vê isso nos países, cara. Você vê isso nos países, cara. Você chegar na Sérvia e falar que o Tesla é croata, vão ficar puto com você, cara. Se você chegar na Croácia e falar que ele é sérvio, vão ficar puto com você, cara. Então os dois países têm tipo museu do Tesla, os dois países têm lugar relacionado ao Tesla, etc, entendeu? Sim. É muito engraçado que é uma coisa local, né? E aí outras, então umas rixas muito assim, tipo assim, é um Brasil e Argentina levado ao extremo, né? Só que é da hora. Só que é tipo, é todo mundo contra todo mundo, tá ligado? É todo mundo contra todo mundo. Porque igual quando no meu Instagram eu gosto bastante de falar dessa parte histórica, explicar as coisas, né? Então, porra, a Guerra da Bósnia, como é que você vai explicar a Guerra da Bósnia, né? Inicialmente você tinha ali os bósnios croatas e os bósnios muçulmanos lutando contra os bósnios sérvios, mas aí, de repente os bósnios croatas e os bósnios muçulmanos começaram a se bater também, entendeu? Virou uma briga entre os três, sei lá, todo mundo dava porrada em todo mundo e tal, então ficou um negócio meio louco, sabe? E aí outra coisa engraçada, dessas briguinhas engraçadas é da Madre Teresa de Calcutá, sabe? A Madre Teresa de Calcutá, ela é albanesa, de família albanesa e tal, mas ela nasceu no território que hoje é a Macedônia do Norte. Nossa. Entendeu? Porque antigamente era tudo Kosovo. Antigamente era tudo chamado Kosovo, parte da Albânia, parte da Macedônia do Norte e tal, né? Então ela nasceu na região que hoje é a Skopje, né? A capital da Macedônia do Norte, né? Então também tem isso, entendeu? Os albaneses vão falar, não, ela é... Eles querem ter a posse, né? Ela é minha. Ela é albanesa, etc. A família dela é albanesa e tal. O que eu posso fazer se depois dividiram o território e mudou de nome, entendeu? Hoje é outro país, né? Mas exatamente. Ela é albanesa, né? E é muito doido, né? É um tipo de problema que a gente nem passa pela nossa cabeça, né? Mas no Brasil a gente não tem esse tipo de problema. Não, a gente brinca, mas no fundo é uma parada, uma identidade cultural, assim, que a galera quer manter e de repente, não, como assim, cara? Pô, imagina o cara ali nasceu na Não, como assim eu não sou mais iugoslavo? Agora eu sou, sei lá, Montenegro, mas minha família era da região que agora é a Bósnia. É muito doido. E a gente tá falando de um tempo, de uma geração. Eu brinquei aqui que, se você olhar nas Copas do Mundo, eram países diferentes, cara. É muito doido. Sim, porque é um negócio que pra nós brasileiros, pelo menos eu tenho a impressão que a gente é mais definido em questão de território. Aqui, por exemplo, até na Itália em si, eles têm um regionalismo muito forte. Então, tipo... Porra, puta bairrismo, cara. E é uma coisa que a gente meio que não vê no Brasil. Talvez eu imagino que alguns lugares do Brasil até tem, mas em geral, aqui é muito mais forte, porque em qualquer lugar que você pisar, o cara fala, eu sou daqui, eu tenho orgulho de ser daqui, ele quer fazer o negócio daqui ser o mais importante. Do ponto... Todo lugar da Itália tem o melhor queijo da Itália. Nossa, se você falar que... o melhor vinho e tal. Se você pôr do lado França e Itália ainda, aí ele se mata. É verdade, cara. Mas é interessante isso, porque, por exemplo, que nem, lógico, que a gente tem a rincha ali, Rio-São Paulo. A gente tem esse lance, assim, tipo, norte, sul do nosso país. Mas, cara, aqui é loucura. Quando você passa a viver nesses lugares, ou, tipo, viaja por um tempo um pouquinho mais estendido, você começa a entender que é de um nível diferente do nosso. Do tipo, aqui dentro da Itália, tipo, antigamente a pessoa que morava no norte não podia casar com a pessoa que morava no sul, sabe? Ter esse lance… É muito doido mesmo. Sim, ter da comida que você mesmo disse, tipo, falar que não, daqui é melhor porque é dessa região. Que nem a gente mora na região de Piemonte. A pessoa fala assim, não, porque a carne do boi piemontês é o melhor que existe, sabe? Tipo, mano… É muito bairrismo. É muito louco isso. É um negócio que acho que as pessoas só vão ter esse contato se elas vierem e passarem um período um pouquinho mais estendido, assim. Tem que ver porque é um turismo normalmente que você passa correndo, você nem vê isso. Mas a hora que você tem contato com a galera que mora aqui, você vê que eles brigam de verdade, tá ligado? Sai treta em casa, separa a família. Inclusive no idioma, né? Tipo, quando eu achei que eu tava aprendendo italiano, eu fui pro sul. Aí eu falei, o quê? Peraí, você fala outra língua aqui, cara? Que porra é essa, velho? O dialeto é muito estranho. E aqui a gente tem, por exemplo, o piemontês, só que mesmo o dialeto piemontês, que é de uma região que é enorme, ele é diferente se você for em cada cidade. Cada cidade tem uma diferencinha, sabe? Então é um negócio muito louco, é muito difícil de aprender, porque são muitas línguas. A ponto, tipo, de eu aprender uma palavra aqui numa cidade perto de onde a gente mora hoje. E Torino tá quantos quilômetros daqui? Daqui de onde a gente mora, uns 40, 50 quilômetros. E aí eu perguntar pra um cara, tipo, eu aprendi tal palavra. Ele falou assim, não, mas em Torino
taurina não existe essa palavra. Do tipo, eu pagando de louca, sabe? Muito doida. Então essa região é isso, só que é o extremo, cara. Tudo que vocês imaginam tem uma tretinha por trás e tal. Que da hora. Bom, muito legal conversar com você. A gente vai deixar os links dele aqui embaixo na descrição desse episódio, que aí você pode ter contato com as histórias dele, que é muito da hora. A gente se divertiu, tipo assim, a Manu, a hora que mostrou o Instagram dele pra mim, falou, olha como ele é organizado. Isso foi um detalhe que a gente viu de cara, assim. E isso é legal até pra quem quer ter mais ideias de viajar, às vezes tá inseguro. E aí você vê uma pessoa que é mais organizada, que te mostra mais os números, mais as coisas, te ajuda a ter um pouco mais de segurança. Eu também, do dia que eu pisei aqui na Itália, eu tenho todos os centavos que eu gastei até hoje. Então eu também sou uma pessoa que gosta da organização para ter noção do futuro, né? Eu sei o quanto eu gasto hoje, eu sei o quanto eu vou gastar amanhã também, porque eu tenho uma noção mais ou menos, né? Mas até o Rafa mesmo falou no começo do programa que ele, quando tava se planejando viajar, ele não tinha nem ideia de quanto que ele ia gastar. Então ele ficava juntando dinheiro, não sabia o quanto que ia gastar, nada, não é, Rafa? Foi isso, né? Porque eu não era muito inteirado em redes sociais, essas coisas, sabe? Então eu não fazia nem ideia que existia Instagram de viagem, por exemplo, entendeu? Que tinha gente ali dando dica de como viajar barato, etc, sabe? Então, se soubesse, seria bem mais fácil. Sim, mas é por isso que a gente gosta de apresentar o máximo de gente possível aqui para as pessoas que têm vontade em conhecer os vários meios, formas, o jeito de organizar, porque cada um tem um estilo, né? A gente tem o nosso, você tem o seu, e tem pessoas que vão se ajudando. Você pega uma informação aqui, uma outra lá, e você constrói sua própria viagem, né? Isso é muito importante. É verdade. Mas assim, e fora que o Instagram também, ele tem só, lá no meu Instagram, agora eu nem uso mais, não atualizo mais e tal, né? Mas ele tem só metade da minha trip, na verdade, né? Porque todo esse primeiro ano que eu fui pra Ásia lá, já sumiram lá dos highlights e tal, né? Mas... porque é um conteúdo que vai acabando, né? Ele vai desaparecendo. Tem limite. Rafa, eu gostaria de agradecer a sua presença e já deixar o convite para a próxima, porque você tem ainda muita coisa para contar. A gente imagina e vê pelo quanto que você já rodou por aí. A gente fica super curioso, inclusive. Mas assim, muito obrigada por ter participado, disponibilizado um pouco do seu tempo aí com a gente e ter contado um pouco aí de como que foi essa experiência. Não, com certeza, fico à disposição de vocês aí. Vocês viram que eu me empolgo, né, pra falar, né? Então, se der corda, vai 2, 3 horas aqui. Mas a gente também. E é assim mesmo, mas tô à disposição aí do que quiser falar, se quiser fazer coisas mais específicas, pegar uns pontos aí também mais específicos e tal. Também não tenho medo de falar de nenhum tema, não. Se quiser meter o pau também aí de política, sabe? A gente mete também. Com certeza. A gente também é muito tranquilo. A gente grava uns polêmicos aí. Não, o próximo a gente foca em outro lugar. A gente focou agora um pouco mais numa região, né? Região. E eu também tenho muita curiosidade da parte asiática, então a gente troca uma ideia da parte asiática. Também até você falou que já não tá mais nos highlights, né? Então a gente pode revivar isso daí. Eu nem fazia muito stories na época, sabe? Eu comecei a fazer stories, mostrar a trip, e depois que eu já tava no Japão, ou seja, já era quase 6 meses de viagem, sabe? Então isso é uma parte que ninguém nem nunca viu, assim, pra falar a verdade. Bom, a gente vai te contar aqui. Demorou. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo, tchau, tchau, galera. Beleza, valeu. Um abraço, galera, tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.